Pedro acordou com o sol batendo no rosto, mas não era um despertar tranquilo. O chão duro da calçada era seu colchão, e o barulho dos carros passando era seu despertador. Ele se levantou, esticando o corpo dolorido, e olhou ao redor. As ruas já estavam cheias de gente apressada, cada um com seus problemas, nenhum com tempo para olhar para baixo. Pedro era invisível, mas não por falta de tentar chamar atenção. Ele tentava vender balas, engraxar sapatos, qualquer coisa para ganhar uns trocados. Mas as pessoas passavam direto, como se ele fosse parte da paisagem, um poste ou uma placa de trânsito. Ele tinha apenas 12 anos, mas já parecia ter vivido uma vida inteira. A perda da família no acidente de carro ainda doía, como uma ferida que nunca cicatrizava. Às vezes, ele fechava os olhos e tentava se lembrar do rosto da mãe, da voz do pai, do riso da irmã mais nova. Mas as memórias estavam desbotadas, como fotos antigas guardadas no fundo de uma gaveta. O que restava era o frio da noite, a fome constante e a solidão. Mas Pedro tinha algo que ninguém podia tirar dele: a esperança. Ele acreditava que um dia as coisas mudariam. Não sabia como, nem quando, mas ele sentia que algo bom estava por vir. Talvez fosse ingenuidade, talvez fosse teimosia, mas ele segurava essa crença como um tesouro. Enquanto isso, ele sobrevivia. Dividia um pedaço de pão com um cachorro de rua, trocava histórias com outros meninos como ele, e, às vezes, quando a sorte estava do seu lado, conseguia um lugar quente para dormir. Era uma vida dura, mas Pedro não desistia. Ele olhava para os prédios altos, para as pessoas bem vestidas entrando em carros caros, e pensava: um dia eu vou ter isso também. Não por ganância, mas por necessidade. Ele queria um lugar para chamar de lar, uma cama quente, uma refeição completa. Coisas simples, mas que pareciam tão distantes. Enquanto caminhava pelas ruas, Pedro se perguntava: por que as pessoas não veem? Por que não ajudam? Ele não queria piedade, só um pouco de humanidade. Mas a indiferença era mais fria que o vento da noite. Ainda assim, ele mantinha um sorriso no rosto. Um sorriso que dizia: eu ainda acredito. E você, já parou para pensar quantos Pedros existem por aí? Quantas histórias de dor e esperança passam por nós todos os dias, sem que a gente perceba? Ricardo estava tendo um dia como qualquer outro. Ou seja, um dia péssimo. Reuniões intermináveis, ligações que não paravam, e aquele aperto no peito que ele insistia em ignorar. Só estresse, ele dizia para si mesmo, enquanto tomava mais um gole de café gelado. Ele não tinha tempo para fraquezas. Afinal, era um homem importante, com responsabilidades, compromissos, uma imagem a manter. Mas o corpo tem seus limites, e o de Ricardo decidiu que já era o suficiente. Ele estava caminhando pela rua, falando ao telefone, quando sentiu uma dor aguda no peito. Era como se alguém tivesse colocado uma faca entre suas costelas e torcido. Ele tentou respirar, mas o ar não entrava. O telefone caiu no chão, e ele segurou a parede de um prédio, deslizando lentamente até o chão. As pessoas ao redor pararam por um instante, olharam, mas ninguém fez nada. Afinal, quem quer se envolver em problemas, não é mesmo? Foi então que Pedro apareceu. Ele estava do outro lado da rua, vendendo balas, quando viu o homem cair. Sem pensar duas vezes, correu até ele. Senhor, você está bem? Claro que não estava, mas Pedro não esperou por uma resposta. Ele começou a gritar por ajuda, acenando para os carros que passavam. Algumas pessoas pararam, finalmente, e chamaram uma ambulância. Enquanto esperavam, Pedro ficou ao lado de Ricardo, segurando sua mão. Você vai ficar bem, ele disse, com uma voz tão firme que até ele mesmo acreditou. Ricardo, entre gemidos de dor, olhou para o menino. Ele não entendia o que estava acontecendo. Quem era aquele garoto? Por que ele estava ajudando? A ambulância chegou, e os paramédicos levaram Ricardo rapidamente. Pedro ficou para trás, observando o carro desaparecer no trânsito. Ele nem sabia o nome do homem, mas sentiu um peso no peito. Aquele dia tinha sido diferente. Ele tinha feito algo importante. Enquanto isso, Ricardo, deitado na maca, ainda pensava no menino. Aquele rosto sujo, os olhos cheios de preocupação. Algo naquela imagem mexeu com ele, mas ele não sabia o que.
Talvez fosse a surpresa de ser ajudado por alguém que ele nem notaria em um dia normal. E você, já parou para pensar quantas vezes ignoramos aqueles que poderiam nos salvar? Quantas vezes deixamos de ver as mãos que estão estendidas, prontas para nos ajudar? Ricardo acordou no hospital com um gosto amargo na boca e uma dor surda no peito. Os médicos disseram que ele tinha tido sorte. Um ataque cardíaco, mas nada que não pudesse ser revertido com repouso e mudanças no estilo de vida. Mudanças no estilo de vida, ele repetiu mentalmente, como se fossem palavras de outro idioma. Ele não tinha tempo para mudanças. Tinha reuniões, contratos, negócios que não podiam esperar. Mas, enquanto estava ali deitado, olhando para o teto branco do hospital, uma imagem veio à sua mente: o rosto do menino que o ajudara. Aquele garoto de rua, com roupas velhas e um olhar que parecia carregar o peso do mundo. Ricardo não conseguia parar de pensar nele. Por que ele tinha ajudado? O que ele ganhava com isso? Quando finalmente recebeu alta, Ricardo decidiu que precisava encontrar o menino. Não era algo que ele costumava fazer: procurar pessoas, agradecer, se envolver. Mas algo naquela situação o incomodava, como uma pedra no sapato que ele não conseguia ignorar. Ele voltou ao local onde tudo havia acontecido e começou a perguntar: "Você viu um menino aqui? Cabelo curto, roupa suja, vendendo balas?" As pessoas olhavam para ele com desconfiança, mas algumas apontaram direções. Finalmente, ele encontrou Pedro sentado em um banco de praça, com um pacote de balas na mão. Pedro olhou para Ricardo com surpresa. Ele não esperava vê-lo de novo. "Você está bem?" perguntou o menino, com uma voz que tentava disfarçar a preocupação. Ricardo não sabia bem o que dizer. "Estou melhor, graças a você", ele respondeu, depois de uma pausa. Eu queria te agradecer. E queria te oferecer algo em troca. Uma refeição, talvez. Um lugar para dormir." Pedro hesitou. Ele não estava acostumado com gentilezas, especialmente vindas de alguém como Ricardo. "Eu não fiz nada demais", ele disse, baixando os olhos. "Não fez." Ricardo respondeu, quase rindo da simplicidade do menino. "Você salvou minha vida, Pedro. Isso não é nada pequeno." Pedro olhou para ele, surpreso que o homem lembrasse seu nome. Ele tinha mencionado em algum momento. Não importava. A oferta era tentadora, mas ele não sabia se podia confiar. A vida nas ruas tinha lhe ensinado que nada era de graça. E você, já parou para pensar como seria difícil aceitar ajuda depois de tanto tempo lutando sozinho? Como a desconfiança pode ser um muro difícil de derrubar? Ricardo insistiu. Não era algo que ele costumava fazer. Insistir, convencer, se importar. Mas algo em Pedro mexeu com ele. Talvez fosse a pureza do menino, ou talvez fosse a culpa que ele sentia ao ver alguém tão jovem vivendo daquela maneira. Ele não sabia ao certo, mas sabia que não podia simplesmente deixar Pedro ali, naquela praça, com um pacote de balas e um futuro incerto. "Vem comigo", ele disse, estendendo a mão. "Só por hoje. Uma refeição quente, um banho, uma cama. Você não precisa decidir nada agora." Pedro olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Ricardo. Havia algo naquele homem que ele não conseguia decifrar. Não era piedade, nem caridade. Era algo mais profundo, como se Ricardo estivesse tentando consertar algo dentro de si mesmo. Finalmente, Pedro concordou. Ele pegou suas poucas coisas, um casaco velho, um livro surrado, e seguiu Ricardo até o carro. A mansão de Ricardo era algo que Pedro só tinha visto em filmes. Era grande, imponente, cheia de luzes e detalhes que ele nem sabia descrever. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em um museu. Tudo ali era novo, estranho, e ele se sentiu deslocado, como um peixe fora d'água. Ricardo percebeu o desconforto do menino e tentou deixá-lo à vontade. "Essa é sua casa agora, pelo tempo que você quiser", ele disse, mas as palavras soaram estranhas até para ele. Casa? Aquilo nunca tinha sido uma casa para Ricardo. Era um lugar para dormir, para trabalhar, para guardar coisas. Nunca tinha sido um lar. Pedro não disse nada. Ele estava ocupado olhando para tudo ao redor. Os quadros nas paredes, os móveis brilhantes, o tapete macio sob seus pés descalços. Era um mundo completamente diferente daquele que ele conhecia.
e ele não sabia como se encaixar ali. Enquanto isso, Ricardo observava o menino, tentando entender o que ele estava sentindo. Ele nunca tinha se importado com os sentimentos dos outros antes, mas agora parecia impossível ignorar. Pedro era um espelho, refletindo tudo o que Ricardo tinha deixado para trás. A humanidade, a simplicidade, a conexão. E você, já parou para pensar como é fácil se perder no meio do luxo e do conforto? Como podemos nos afastar tanto de nós mesmos que nem percebemos que estamos sozinhos? Os primeiros dias na mansão foram estranhos. Pedro não sabia como agir. Ele estava acostumado a dormir no chão, a comer o que aparecia, a viver um dia de cada vez. Agora, tinha uma cama macia, comida quente 3 vezes ao dia e roupas limpas. Mas, em vez de se sentir grato, ele se sentia preso. Ricardo, por outro lado, tentava ajudar, mas não sabia como. Ele comprou roupas novas para Pedro, matriculou-o em uma escola particular e até contratou um tutor para ajudá-lo com as matérias. Mas toda vez que ele tentava se aproximar, Pedro se fechava. Era como se houvesse um muro entre eles, e Ricardo não sabia como derrubá-lo. Você não precisa fazer tudo sozinho, Ricardo disse uma noite, durante o jantar. Eu estou aqui para te ajudar. Pedro olhou para o prato, brincando com a comida. Eu sei, ele respondeu, sem levantar os olhos. Mas eu não sei como deixar você ajudar. A resposta pegou Ricardo de surpresa. Ele nunca tinha parado para pensar que ajudar alguém poderia ser tão complicado. Ele estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, com influência, com poder. Mas Pedro não precisava de nada disso. Ele precisava de algo que Ricardo não sabia como dar: conexão. Enquanto isso, Pedro lutava com seus próprios demônios. Ele se sentia um impostor, como se não merecesse tudo aquilo. Às vezes, ele pensava em voltar para as ruas, onde as coisas eram mais simples. Pelo menos lá ele sabia quem era. Uma noite, ele chegou a pegar suas coisas e sair pela porta dos fundos. Mas, no meio do caminho, ele parou. Algo o fez voltar. Talvez fosse a curiosidade de ver até onde aquela história iria. Ou talvez fosse a esperança de que, talvez, ele pudesse se encaixar ali. Ricardo, ao descobrir o que quase aconteceu, ficou arrasado. Ele não sabia o que tinha feito de errado, mas sabia que precisava fazer melhor. Eu não quero te perder, ele disse para Pedro, com uma voz que tentava disfarçar a emoção. Pedro olhou para ele, e pela primeira vez, viu algo além do homem bem-sucedido e distante. Viu alguém que também estava perdido, tentando encontrar seu lugar no mundo. E você, já parou para pensar como é difícil aceitar ajuda quando estamos acostumados a lutar sozinhos? Como o medo de se conectar pode nos manter presos em nossas próprias gaiolas? Aos poucos, algo começou a mudar. Pedro e Ricardo começaram a se entender, não através de grandes gestos, mas de pequenos momentos. Um sorriso aqui, uma palavra de encorajamento ali. Ricardo começou a passar mais tempo em casa, deixando o trabalho um pouco de lado. Ele percebeu que, pela primeira vez em anos, tinha algo mais importante do que reuniões e contratos. Pedro, por sua vez, começou a se abrir. Ele contou a Ricardo sobre sua vida nas ruas, sobre os amigos que deixou para trás, sobre os sonhos que pareciam impossíveis. Eu queria ser alguém, ele disse uma noite, enquanto olhavam para as estrelas na varanda da mansão. Alguém que pudesse ajudar os outros. Como você está me ajudando? Ricardo ficou surpreso com a resposta. Ele nunca tinha se visto como alguém que ajudava os outros. Na verdade, ele sempre pensou que estava apenas cuidando de si mesmo. Mas Pedro via algo nele que ele mesmo não conseguia ver. Foi então que Ricardo teve uma ideia. E se a gente começasse algo juntos? Ele perguntou. Algo que pudesse ajudar outras pessoas como você. Pedro olhou para ele, intrigado. Tipo o quê? Uma fundação, Ricardo explicou. Um lugar onde pessoas em situação de rua pudessem encontrar abrigo, comida, educação. Um lugar onde elas pudessem ter uma segunda chance. Como você está tendo? A ideia entusiasmou Pedro. Pela primeira vez, ele sentiu que tinha um propósito, algo maior do que apenas sobreviver. Ele começou a ajudar Ricardo a planejar tudo, dando ideias, contando sobre as necessidades que ele conhecia tão bem. Enquanto isso, os dois começaram a se aproximar ainda mais. Ricardo ensinou Pedro sobre negócios,
sobre como administrar recursos, sobre como fazer a diferença no mundo. Pedro, por sua vez, ensinou Ricardo sobre empatia, sobre gratidão, sobre o valor das pequenas coisas. E você, já parou para pensar como uma única conexão pode mudar tudo? Como duas pessoas, vindas de mundos tão diferentes, podem se encontrar e criar algo maior do que elas mesmas? Justo quando tudo parecia estar indo bem, o passado de Pedro decidiu dar as caras. Um dia, enquanto ele caminhava pela cidade com Ricardo, viu um rosto familiar. Era Lucas, um antigo amigo das ruas. Lucas estava mais magro, mais sujo, mas o sorriso era o mesmo. Pedro! Cara, onde você estava sumido? Lucas perguntou, abraçando o amigo com força. Pedro ficou dividido entre a alegria de ver Lucas e o medo de que ele descobrisse sobre sua nova vida. Ele apresentou Ricardo rapidamente, dizendo que ele era um amigo. Lucas olhou para Ricardo com desconfiança, mas não fez comentários. Nos dias seguintes, Pedro começou a se encontrar com Lucas em segredo. Ele levava comida, roupas, dinheiro, mas não contava sobre a fundação ou sobre a vida que estava construindo com Ricardo. Ele tinha medo de que Lucas não entendesse, ou pior, que tentasse tirar vantagem da situação. Mas o segredo não durou muito. Um dia, Ricardo descobriu. Ele não ficou bravo, apenas decepcionado. Por que você não me contou? Ele perguntou. Pedro não sabia o que dizer. Eu não queria que você pensasse que eu estava voltando para aquela vida. Ele finalmente respondeu. Ricardo suspirou. Pedro, você não precisa esconder quem você é de mim. Eu sei de onde você veio, e isso não muda nada. Mas você precisa decidir o que quer. Você não pode viver com um pé em dois mundos. A fala de Ricardo mexeu com Pedro. Ele sabia que tinha uma escolha a fazer, mas não sabia qual era certa. Ele amava sua nova vida, mas também sentia uma lealdade pelos amigos que deixará para trás. E você, já parou para pensar como o passado pode nos assombrar, mesmo quando achamos que já o deixamos para trás? Como podemos equilibrar quem somos com quem queremos ser? Pedro passou dias refletindo sobre o que fazer. Ele sabia que não podia continuar vivendo naquele limbo, dividido entre dois mundos. Mas a decisão não era fácil. De um lado, estava a vida que ele tinha construído com Ricardo, cheia de oportunidades, segurança e um futuro promissor. Do outro, estavam seus amigos das ruas, pessoas que lutavam diariamente para sobreviver, assim como ele havia feito. Uma noite, ele decidiu conversar com Lucas. Encontrou o amigo em um beco escuro, onde ele e outros meninos costumavam dormir. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. Pedro começou, com a voz trêmula. Lucas olhou para ele, curioso. Fala logo. Pedro, o que tá pegando? Pedro respirou fundo e contou tudo. Sobre Ricardo, a mansão, a fundação que estavam planejando. Ele esperava que Lucas ficasse bravo, ou talvez tentasse tirar vantagem da situação. Mas, para sua surpresa, Lucas apenas sorriu. Cara, que bom que você conseguiu sair dessa vida. Ele disse, com um brilho nos olhos. Eu sempre soube que você era diferente. Você merece isso. As palavras de Lucas aliviaram um peso que Pedro nem sabia que carregava. Mas ainda havia uma questão. O que fazer agora? Ele não podia simplesmente abandonar seus amigos. Foi então que ele teve uma ideia. Lucas, e se você e os outros viessem comigo? A fundação que estamos criando pode ajudar vocês também. Teríamos abrigo, comida, educação. Seria uma chance de recomeçar. Lucas hesitou. Eu não sei, Pedro. A gente tá acostumado com essa vida. Não sei se conseguiria se adaptar. Pedro entendeu o medo do amigo. Ele também tinha sentido isso no começo. Mas sabia que, às vezes, é preciso dar um salto de fé. Pensa sobre isso. Ele disse. Eu vou te ajudar, como você me ajudou tantas vezes. Quando Pedro voltou para a mansão, ele contou tudo para Ricardo. Para sua surpresa, o homem não apenas apoiou a ideia, mas também se ofereceu para ajudar a integrar Lucas e os outros meninos na fundação. E você, já parou para pensar como as escolhas difíceis podem nos levar a caminhos que nunca imaginamos? Como a coragem de enfrentar o desconhecido pode transformar não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles ao nosso redor? Com a decisão tomada, Pedro e Ricardo mergulharam de cabeça no projeto da fundação.
O que começou como uma ideia simples se transformou em algo muito maior. Eles alugaram um prédio antigo, reformaram e transformaram em um centro de acolhimento. Havia dormitórios, salas de aula, uma cozinha comunitária e até um espaço para atividades recreativas. Lucas e os outros meninos foram os primeiros a se mudar para o local. No início, eles estavam desconfiados, acostumados a viver nas sombras da sociedade. Mas, aos poucos, começaram a se adaptar. Pedro estava sempre por perto, ajudando, incentivando, mostrando que aquilo era real. Ele sabia como era difícil confiar, mas também sabia que, com paciência e dedicação, tudo era possível. Ricardo, por sua vez, se surpreendeu com o próprio envolvimento. Ele, que antes só pensava em lucros e negócios, agora passava horas planejando atividades, buscando doações, conversando com os meninos. Ele descobriu uma paixão que não sabia que existia: a de fazer a diferença na vida das pessoas. Um dia, durante uma reunião de planejamento, Pedro olhou para Ricardo e disse: "Você mudou muito desde que nos conhecemos." Ricardo riu. "Eu poderia dizer o mesmo sobre você." Era verdade. Pedro já não era mais o menino assustado que vivia nas ruas. Ele tinha crescido, não apenas em altura, mas em confiança e determinação. Ele sabia que ainda tinha muito a aprender, mas também sabia que estava no caminho certo. A fundação começou a ganhar a atenção da mídia e da comunidade. Pessoas se ofereciam para ajudar, doavam roupas, alimentos, tempo. O projeto, que começou com 2 homens e um sonho, se transformou em um movimento que inspirava todos ao redor. E você, já parou para pensar como um simples gesto de bondade pode se transformar em algo grandioso? Como uma única decisão pode mudar não apenas a sua vida, mas a vida de tantos outros? Anos se passaram, e a fundação se tornou um farol de esperança para centenas de pessoas. O que começou como um abrigo modesto agora era uma rede de apoio que oferecia educação, capacitação profissional e, acima de tudo, a chance de recomeçar. Pedro, agora um jovem adulto, estava à frente de muitos dos projetos. Ele havia se formado em serviço social e usava sua própria história para inspirar aqueles que chegavam até a fundação. Ricardo, por sua vez, havia se transformado completamente. Ele ainda era um empresário bem-sucedido, mas seu foco havia mudado. O dinheiro e o poder já não eram seus principais objetivos. Agora, ele vivia para ver o impacto positivo que a fundação causava na vida das pessoas. Ele e Pedro haviam se tornado mais do que amigos. Eram parceiros, quase como pai e filho. Um dia, durante uma cerimônia de formatura de alguns dos jovens que haviam passado pela fundação, Pedro subiu ao palco para falar. Ele olhou para a plateia, viu rostos familiares e outros novos, e começou: "Eu cresci achando que o mundo era um lugar frio e indiferente. Eu achava que ninguém se importava comigo, que eu estava sozinho. Mas hoje eu sei que não é verdade. O mundo pode ser difícil, sim, mas também está cheio de pessoas dispostas a ajudar, a estender a mão, a fazer a diferença. E cada um de vocês aqui hoje é a prova disso." Ele fez uma pausa, olhou para Ricardo na primeira fila e continuou: "Eu aprendi que a vida não é sobre o que a gente perde, mas sobre o que a gente constrói a partir disso. E juntos, nós construímos algo incrível. Algo que vai continuar crescendo, ajudando mais e mais pessoas. Porque no final das contas, é isso que importa. Ajudar uns aos outros, não importa de onde a gente veja." A plateia aplaudiu de pé. E Pedro sentiu um nó na garganta. Ele olhou para o futuro com esperança, sabendo que, apesar de todos os desafios que ainda viriam, ele estava pronto para enfrentá-los. E Ricardo, ao seu lado, sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria muitas vidas. E você, já parou para pensar como suas ações, por menores que pareçam, podem impactar o mundo ao seu redor? Como um simples gesto de bondade pode ser o início de uma corrente que transforma vidas?